A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de Deus, a paz de nosso Cristo. Pela misericórdia de Cristo, mais um momentinho aqui para nós trazermos um algo de Deus ao povo de Deus. Uma pregação bem breve aqui sobre o Evangelho de Cristo, sobre salvação, vida eterna, moradas celestiais. Amém? Pela misericórdia de Cristo, nós estamos ali pregando a palavra na igreja. O Senhor Jesus Cristo é a salvação dos povos. Cultos quintas e domingos às 19h30, Avenida Santos Dumont, 1815, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Amém? Aqui no Jardim Tanquinho, todos são nossos convidados. Nós estamos se dedicando ali na pregação, no ensinamento da palavra. Amém? Não é doutrina do homem, doutrina da igreja, doutrina da mulher, não. Doutrina de Cristo, ensinamento da palavra, da Bíblia. Todos são nossos convidados para estarem conosco, a cada dia mais partilhando das coisas espirituais de Deus. Amém? Hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo. Existe aí alguns pensamentos de homens, pensamentos fora da Bíblia, pensamentos errôneos, pensamentos que são de bel prazer humanos, e muitos trouxeram esses pensamentos humanos para dentro das igrejas, fazendo-se doutrinas e tirando aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina, o que é exortado da parte de Deus para nossas vidas, para a salvação e vida eterna. Então hoje nós vemos que existem pessoas com dito assim: o Evangelho, ele é uma pedra vista de ângulos diferentes, ou seja, eles dizem que o Evangelho é uma pedra ali, como se fosse uma pedra de brita, uma pedra que ela não é igual, ela é desigual, ela tem, olhando de um lado você vê ela pontuda, de outro você vê ela mais gordinha, de outro você vê ela mais oval, de outra você vê que ela tem uma inclinação tal, da outra já não tem. Então eles dizem que o Evangelho é isso aí, é uma pedra, é a mesma pedra, mas da maneira que você olhar você vê diferente. Mas aí eu pergunto, aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na palavra? Ele falou, e quem somos nós para falar algo que não está na Bíblia? Então não interessa quem falou, quem deixou de falar, não interessa que discurso bonito, não, é derrubado pela Bíblia, é derrubado pela palavra. Nós não somos soberbos, nem arrogantes, nem desumildes, nós somos humildes, simples, mas nós damos ouvido ao que a Bíblia diz, ao que o Espírito Santo de Deus diz, testificando com as Escrituras Sagradas. Então, a palavra diz que Jesus, ele é a pedra de escândalo, a pedra de tropeço, aonde os fariseus se escandalizaram, a pedra de esquina, né? Não é pedra de tropeço, é pedra de esquina. Ele foi ali, os fariseus não enxergaram que Jesus era uma pedra preciosa, e eles avaliaram Jesus como não sendo nada e entregaram ele. Amém? Então a palavra diz que Jesus é essa pedra de esquina, a qual certos homens o avaliaram. Amém? Então fala que ele é a pedra, só que não fala que cada um vê Jesus do jeito que quer. Jesus, ele deixou as palavras dele para nós obedecermos. Então é por isso que hoje está aí muitas igrejas, muitas, não são todas, mas muitas igrejas pervertidas, pregando aquilo que quer. Hoje existe igreja que fala que a graça, que é o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, a graça é uma desgraça, você tem que sacrificar, você tem que fazer voto, você tem que se justificar em Abraão, Isaac, Jacó, homens que sacrificaram isso, sacrificaram aquilo. E a palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 5, versículo 4, separados estáis de Cristo, vós que se justificais na lei, da graça tendes caído. Se a gente se justificar na lei de Moisés, nós se desligamos de Cristo. A palavra diz que não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Ou seja, se era para a gente viver na lei, nos sacrifícios da lei, nas promessas da lei, nos ensinamentos da lei que Deus deu a Moisés, por que Jesus veio? Amém? Então, a palavra de Deus diz, dias vêm, diz o Senhor, que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com vossos pais, mas um novo concerto, o concerto de Cristo.
Para a gente ficar se justificando na lei? Para a gente ficar fazendo campanha de 7 voltas, porque foi 7 voltas no muro de Jericó? Irmão, 7 voltas no muro de Jericó, mas o povo não estava fazendo campanha não. Deus mandou o povo dar 7 voltas. Ah, irmão, 7 mergulhos no Jordão de Naamã. Deus mandou o profeta Naamã dar 7 mergulhos no Jordão para ser curado da lepra. Mas aonde Jesus pede para você dar 7 voltas isso, 7 voltas aí, se santificar 7 dias, a palavra diz, 1 Pedro 1, 15, 16, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito sede santo, porque eu sou santo. Nós temos que ser praticantes da palavra todos os dias, não é somente a campanha, que não tem na Bíblia. Campanha, Jesus nunca pediu para ninguém fazer campanha. Ah, porque eu adquiro as coisas através da campanha. Nós adquirimos as coisas de Deus através da obediência da palavra de Deus. E Deus olha e vê ali, lá do alto, nós sendo o sal da terra, a luz do mundo, a diferença, e fala, ó meu servo, ó minha serva, obediente, obedecendo a minha palavra, não se contaminando com o mundo, esse é o meu servo. E ele diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo que ele venceu o mundo. Ele fala para nós, Efésios, a palavra diz para nós se revestirmos de toda a armadura de Deus, para apagarmos os dardos inflamados do diabo. A palavra diz no livro de Tiago que por muitas provas, nós vamos passar, porque a palavra diz que nós iremos passar pelas provas, fala no livro de Tiago. Então, Jesus está conosco, está nos guardando, nos livrando, nos abençoando, mediante nós também se dedicarmos, nós largarmos o pecado, nós fugimos da aparência do mal, como a palavra diz. Não é através de campanha, de voto, de sacrifício. Ah, Paulo fez voto, Paulo rapou a cabeça porque ele tinha um voto. Não fala que Paulo barganhou com Deus e falou, ó Deus, eu vou fazer um voto aqui, vou dar 500 reais, mas eu quero 10 mil. Ó, eu vou fazer um voto aqui, porque se eu conseguir tal coisa todo dia, todo mês eu vou dar 10 mil para a igreja. Para de barganha, aceita Jesus, abre o coração, larga o pecado, larga a mentira. Não estão preocupados, a igreja de Cristo está preocupada com 10 mil, 20 mil, 30 mil, não. Está preocupado que homens e mulheres de Deus se acheguem para conhecer a verdade. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra diz, vós já estáis limpos pela palavra que tenho proferido, não é através do dinheiro que você vai trazer, geladeira, carro, chave de Mercedes, bem não, a palavra. E aí? Tem palavra, tem Bíblia, tem Espírito Santo de Deus. É por isso que está aí hoje essa perversão. Evangelho é uma pedra. É a mesma pedra, o mesmo evangelho, mas visto por ângulos diferentes. Aonde? Herege do diabo que não procede de Deus. O evangelho é um só. E a palavra é uma só. E todos os homens e mulheres de Deus têm que dizer as mesmas coisas, andar na palavra de Deus. Não é um falando, ó, é laranja, o outro não é banana, o outro não é melancia. Não. É a palavra, uma só. Olha que tremendo que Paulo fala, para não ficar somente aqui, fala assim, é suas palavras que você está falando. Não, as palavras do Espírito Santo de Deus testificando com a Bíblia. Se você não aceita o Espírito Santo de Deus, não aceita também a Bíblia? Presta atenção, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, olha que a palavra diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos crentes, todos servos de Deus, todos cidadãos do céu, todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Rogo-vos, Paulo diz, porém, meus irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Não é você chegar na igreja e uma pessoa fala para você, ó, você tem que dar seu carro para você ser abençoado. Ah, não, o outro não, carro não, dá uma casa. O outro fala, não, mas você tem que dar 30% da sua renda. Não, o outro fala, você só vai ser abençoado, sua família vai ser uma bênção a partir do momento que você dizimar. Não. A partir do momento que nós obedecemos às palavras de Deus, nós começamos a sermos conhecidos como servos e servas de Deus. A palavra diz que João capítulo 9, versículo 31, ora, nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém é temente e faz a sua vontade, aí se ele atende. Está na palavra. A palavra diz, em primeira epístola de João, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, porque são nascidos de Deus. E aí, você é filho de Deus ou filho do diabo? Oh, filho de Deus. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Mas hoje estão aí falando que o evangelho é um só, visto de vários pontos diferentes, e todos, cada um diz uma coisa. E Paulo está falando, rogo-vos, meus irmãos, que todos sejam o mesmo parecer.
o mesmo entendimento, não haja entre vós dissensão, porque hoje esse pensamento demoníaco superabundou nas igrejas falsas e hoje nada mais é pecado, porque tem um pastor que fala assim, adultério não é pecado. Por que ele está pregando que não é pecado? Porque ele casou 10 vezes, enjoou da mulher, separa, ajudou da outra, está no 10º casamento dentro da igreja. E a palavra diz, os adúlteros não vão entrar no reino do céu. Apocalipse 28 e 22, 15, está na Bíblia. Mas ele fala, não, é porque o evangelho é visto desse lado, eu estou vendo do jeito dele. Ele está vendo do lado que defende o pecado dele. Aí o outro já fala, não, pode fazer comércio na igreja, é para Jesus. A gente está vendendo coxinha, bolo, risole, pastel, a gente vende roupa, vende tudo dentro da igreja. Mas pode, e Jesus está falando, não façais comércio na casa de Deus. Aí o pastor, não, é porque o evangelho é uma pedra, cada um vê de um lado, nós estamos vendo do lado que pode. Aí vai o outro e fala assim, não, eu posso matar pela minha profissão, legítima defesa, o bandido entrou em casa e eu matei. O outro, não, mas eu matei, não foi em legítima defesa, mas é a minha profissão, eu ganho para matar bandido mesmo, trocou tiro eu mato. Jesus fala, Apocalipse 21:8 e 22:15, que os homicidas que cometem homicídio, que tira a vida do semelhante, do próximo, não interessa se é bandido, se é ladrão, não interessa quem é, matou, não entra no céu. Mas estão falando que pode, que é fulano, que o fulano, o pastor dele falou que é besta, que pode matar, que pode dar tiro na cara, que matou, que é -1, que bandido bom é bandido morto, pode matar mesmo, tem que matar mesmo, porque é bandido, é escória, não tem problema, Deus sabe, porque Moisés matou. Se justifica na lei, se desliga de Cristo, sabe nem o que é lei, o que é graça, vai aprender a Bíblia. E aí? Mas é uma geração hipócrita, porque olha, você prega contra adultério, o povo arregala os olhão e fala, tá julgando quem tá em adultério. Matar pode, pregar contra adultério não pode. E aí? É uma geração que hoje os servos e as servas de Deus tá tudo na fornicação, o jovem da igreja tá lá com a bateriazinha, transando com a igreja inteira, e é benção, não pode pregar sobre fornicação, porque julgando, esses irmãos eles julgam, fornicar pode, sair com a igreja inteira, sair com a mulher de todo mundo dentro da igreja pode, até sair, tem crente safado, sem vergonha, que tem que tomar vergonha na face, sair com mulher casada, sai com mulher solteira, fornica, sai com todo mundo, pode. Mas pregar contra a fornicação, contra a prostituição, é o julgar. E aí vocês não sabem nem o que é julgar, vocês têm que aprender a palavra. Julgar é ficar olhando a vida dos outros e ficar falando. Mas pregar contra o pecado, não é julgar não. É ser João Batista na terra, é ser Paulo, é ser homens de Deus que não estão preocupados com sentar lá na cadeira dos estrelinha não. Não está preocupado em sentar em cadeira estofada não. Não está preocupado em ter título de homem não, em ter agenda cheia não. Está preocupado em pregar o evangelho da salvação e da vida eterna. E isso não é julgar não. Arrependei-vos, raça de víboras. Hipócritas, não entra no céu e fica na porta barrando os que estão entrando. Quantas pessoas no mundo desviadas por causa desses líderes do diabo que começaram no espírito e acabaram na carne, Gálatas 3:3, e outros estão só preocupados com a lã, com a gordura, com o dinheiro da ovelha e não está preocupado em pregar a palavra da salvação. E aí? Então o evangelho não é uma pedra vista por vários ângulos. O evangelho é um só e tem que ser discernido da maneira que o Espírito Santo de Deus conduz, da maneira que é para ser discernido: salvação, vida eterna, transformação. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados e venha até vós dias de refrigério. Está na Bíblia. Olha que a palavra diz, 1 Coríntios, para a honra e glória do Senhor. Amém? 2 Coríntios 13:11. 2 Coríntios 13:11, para a honra e glória do Senhor. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sejam perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e o mesmo Deus de amor e de paz será convosco. Sede o mesmo parecer. Os servos de Deus não pode estar pregando ali que pode matar pela sua profissão, que Deus fala que é maravilha, que pode matar mesmo, que Deus está no negócio. Aí o outro não pode falar que pode adulterar porque é ver o evangelho do jeito que pode. O outro não pode falar que eu faço um comércio na igreja porque pode. O outro não pode falar, aqui na igreja pode fazer campanha, que aqui Deus mostrou, revelou já há 100 anos que a gente faz. Não, nós temos que fazer o quê? O que a palavra diz.
Amém? Então, por quê? Ah, irmão, mas cada um vê a Bíblia de um jeito. E isso realmente isso está acontecendo. Cada um vê de um jeito. Mas é o correto? Não. Todos digam as mesmas coisas e não haja entre vós dissensões. É porque eu vejo pastor aí que se diz famoso para o homem, né? Para Deus, olha só misericórdia. Falando aí que, olha, mas assim, é porque a teologia dele é diferente da teologia minha. Não tem nem na Bíblia essa palavra, vai se converter. Sabe por quê? Porque o povo que se diz de Deus, o homem que se diz de Deus, procurou ensinamentos de outros homens, procuraram ensinamentos carnais. Jesus deu a direção lá em Evangelho de João 14. Ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei outro, Consolador, o Espírito da verdade. Quem? O Espírito da verdade. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Espírito Santo, esse é o conhecimento. Quer ser médico? Vai estudar medicina, maravilha. Quer ser dentista? Vai estudar odontologia. Quer ser engenheiro da construção civil, engenheiro químico, engenheiro mecânico? Vai se especializar na engenharia. Quer ser advogado? Vai fazer direito. Amém? E faça direito mesmo, para não fazer errado. Amém? Quer ser pregador da palavra, tem que ser chamado por Deus, levantado por Deus, escolhido. Ah, mas que curso que eu faço? Não tem curso. É o Espírito Santo de Deus que dá o conhecimento do alto. Cursos, livros de homem, você vai aprender coisas do homem. Amém? Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito que no homem há. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Quer saber as coisas do alto? As coisas pertinentes à salvação, vida eterna, reino do céu, moradas celestiais? Espírito Santo de Deus. Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons. Ah, mas para mim ter a ciência de Deus. A ciência de Deus vem através do Espírito Santo de Deus. É um dom. E o conhecimento de Deus através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Atos capítulo 5, versículo 32. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Você obedece a palavra, obedece o evangelho, obedece aquilo que é bíblico. Tirou da sua vida tudo que não é bíblico? Glória a Deus, bênção. A palavra diz que o Espírito Santo veio para fazer morada, ele habita. E é dado gratuitamente. Amém? Aquele que obedece. O Espírito Santo é dado àquele que obedece. E através do Espírito são manifestos os dons, todos os dons da Bíblia. O dom da cura, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom da revelação. Cada um, o Espírito Santo ministra como ele quer, repartindo para aquilo que for útil. Ou seja, para um fim proveitoso. Não é que a pessoa vai ter o Espírito Santo de Deus, vai ter todos os dons. Não, mas um fim proveitoso. Aquilo que for proveitoso. Não adianta Deus dar um dom da palavra para a pessoa vai enterrar o dom. A palavra diz aquela palavra do servo que deixou os talentos. E alguns enterraram na areia. Uns enterraram. E aí? Foi cobrado. Então Deus dá o dom para o fim proveitoso. E um destes dons é o dom do conhecimento, o dom da ciência de Deus, o dom do oculto e do profundo. Isso não se compra por faculdade, não se paga, não é no livro, não se adquire por dinheiro, mas sim é dado a quem obedece. Foi dado lá atrás a homens iletrados, Pedro, Tiago e João. Amém? Superabundou. Foi dado também a Paulo, que tinha todo o conhecimento, sabedoria, estudos do homem, a qual a palavra diz, vão ler, seus teólogos desconvertidos. A palavra diz que Saulo estudou aos pés de Gamaliel. E o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel? Perseguir e maltratar a igreja de Cristo com todo o conhecimento do judaísmo, fariseu que ele era. Ele perseguia e maltratava a igreja de Cristo. Mas Paulo fala, o que para mim era ganho, reputei em perca para ganhar a Cristo. E na verdade tenho perca de todas essas coisas e as considero como esterco pela excelência do conhecimento. Considera como esterco, ou seja, todo o status que ele tinha, segundo a lei fariseu, hebreu do hebreu, estudou aos pés de Gamaliel, era um homem importante, igual muitos se sente importante hoje aí.
Jogou tudo fora pelo conhecimento de Cristo, as excelências do conhecimento de Cristo. Ele fala, não, mas Paulo usou o teologia, que nem tinha teologia esse nome, vocês que estão criando essas coisas aí que não tem na Bíblia, vai se converter. A palavra de Deus diz claramente, Paulo fala, o evangelho, olha que tremendo, olha o cajadada, pá! Esses teólogos aí, desses desconvertidos, copiador de homens, sai copiando, naquele grande dia nós vamos ver quem tá certo e quem não tá, vocês não se convertem não, pra vocês verem. Paulo fala, o evangelho, Paulo, não Saulo, tá? Paulo, nome transformado, tudo, teu nome foi transformado. Paulo, o evangelho que por mim é anunciado, não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação do Espírito Santo de Deus. E aí? Que Paulo teólogo? Paulo nunca foi teólogo, vai se converter. O evangelho que por ele é anunciado não é segundo homens, porque ele não aprendeu nem recebeu de homem algum, mas por revelação do Espírito Santo de Deus. E porque hoje cada um está falando uma coisa? Primeiro que não tem um Espírito Santo de Deus. São homens vazios. Tem seus conhecimentos, seus anéis de ouro. Então, tem suas teologias como paradigma, como instruções. Aí tá aí, evangelho é visto do seu jeito, aí abre igreja para ganhar dinheiro. Vai nesses cursinhos aí de teologia aí, faculdade de teologia, um monte de pessoa, não é todas, mas a maioria, tudo desconvertido que quer abrir igreja para ganhar dinheiro. E aí? E a palavra? Amém? Então o evangelho não é uma pedra vista por ângulo, a mesma pedra vista por ângulos diferentes. O evangelho é um só e todos têm que dizer as mesmas palavras, o mesmo parecer, porque a palavra é uma só, a palavra da salvação, a palavra da vida eterna. Jesus falou, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas para esses que ouvem a palavra dele e não crê, já tem quem julgue, a palavra que tem pregado. Essa vai julgar no último dia. Aí Jesus vai julgar com a palavra, aí vai chegar uma pessoa para Jesus e fala, não Jesus, mas eu via pelo lado que pode fazer o comércio. Aí o outro fala, não, eu via pelo lado que não pode. Aí o outro fala assim, eu via por um lado que a mulher ela era prostituta, mas a prostituição nesse país é um país que é liberado, então prostituição não é pecado, porque é uma profissão de carteira assinada, então pode. Aí o outro fala, não pode. Aí o outro fala, não, eu matei, mas era pela minha profissão, mas eu se justifico lá na lei. Moisés matou, Davi matou, Salomão matou, Abraão, os homens de Deus tudo mataram, então eu tô matando mesmo, já matei um monte. E aí? Aí o outro fala, não, mas não pode, cada um vê por um lado, e aí? Então nada mais é pecado, pode tudo, porque você está vendo do seu lado, né? Aí a hipocrisia, aí o lado do outro é pecado, nosso lado nunca é pecado, e aí? Amém? Então o evangelho não é uma pedra vista por vários ângulos, e sim a palavra da salvação vista pelo lado que Deus quer que vejamos todos o mesmo parecer, o mesmo intento, o mesmo pensamento, a mesma sabedoria. Aí através disso não vai haver contendas, porque todos vão dizer as mesmas palavras. Adultério, pecado. Mentira, pecado. Palavrão, pecado. Fornicação, pecado. Matar, pecado. Cometer injustiça, corrupção, ladroice, mentira, arrancar o dinheiro das pessoas, pecado. Comércio na igreja, pecado. Campanha, voto, sacrifício, heresia, não tem na Bíblia. Chave, cajado, moeda, travesseiro, ungido, cacareco velho, tudo que estão te dando. Pastor entrando num balde de água e dando a água do corpo dele para você pegar aquela água que você vai ser curado. Heresia. Não vai ter contenda. Todos digam as mesmas palavras, amém? E por que tem contenda hoje? Porque tá todo mundo falando que pode. Tudo pode hoje. Tudo pode. Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje o povo está pregando que tudo é lícito e tudo convém. Você faz o que você quer, que você é livre, que não tem problema nenhum. É só você falar que Deus está no seu coração e vai todo mundo para o céu. Mas a palavra diz diferente. Diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim são caminho de morte. E aí? É lícito que venham os escândalos, mas ai, da onde vier? E aí? Tá tudo acontecendo, amém? Guarde essa palavra no coração. O evangelho é um só. Se revista do Espírito Santo de Deus e venha nos fazer uma visita, conhecer a palavra, testificar daquilo que temos pregado. O importante não é dinheiro, riqueza, seus bens, não. O importante é a sua vida alicerçada nos caminhos do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.